agradecer a cada um de vocês pelo amor e cuidado nesses 2 anos que eu estou aqui. Eu acho que mais do que um evangelista, eu cheguei aqui um menino. Eu estou aprendendo a ser homem. Eu quero agradecer a cada um de vocês por como vocês acreditaram em mim, por como vocês oravam para ter um fruto como eu. Obrigado, pastor Haroldo, pastora Fúvia, pastora Maria, pastora Thaís, Renan, e todos os outros envolvidos com a liderança aqui. Obrigado por ter deixado uma porta aberta para mim. Eu peço desculpa pela minha voz. Ontem também fui pregar. E o que Deus está fazendo, vocês não têm noção. Mas isso, no mesmo tempo, traz um peso maior no meu coração. Porque enquanto estava lá orando, Deus me falou: hoje você fala como profeta. Tem um peso muito grande. Porque Deus me mostrou. Eles conhecem o que significa a igreja. Eles conhecem o que significa vir no cultos. Eles conhecem as músicas a respeito de mim. Eles conhecem reuniões de oração. Eles conhecem estudos bíblicos. Mas tenho apenas uma coisa contra você. Eles não me conhecem. Eles não me conhecem. Eu posso ouvir o grito, não que sai da boca de Jesus, mas que sai do coração dele. Enquanto nós somos uma igreja que está tentando construir estratégias para como alcançar vidas, pessoas e almas, hoje Jesus está gritando: venha a mim. Vocês todos que estão sobrecarregados e oprimidos, aprende de mim. O que adianta Deus conhecer tudo que o mundo evangélico nos oferece? O que adianta Deus conhecer músicas que falam de ti? O que adianta Deus estudar? O que adianta Deus ter tudo isso? Não é para ti. Eu te peço, por favor, Espírito Santo, nos revela a pessoa de Cristo. Nos revela o Cristo maravilhoso, lindo. Nos revela aqueles que era, que é, que será. Nos revela aquele que tem cabelos brancos como a neve e olhos em chama de fogo. Nos revela a beleza de Cristo, a beleza desse homem de dor. Nos revela, Pai, a beleza do sofrimento de Jesus. Nos revela, Jesus. Nós não podemos ser uma igreja que fala de Ti sem conhecer verdadeiramente aquele que nós falamos, aquele que nós pregamos. Oh, Pai, eu não sei qual é pior. Uma pessoa perdida no pecado ou uma pessoa perdida no Evangelho. Por isso eu te peço, Espírito Santo, constrange os nossos corações, derrete as nossas vidas, dobra-nos ao chão, Senhor. A Tua palavra fala que os tronos de reis são dobrados ao chão. Por isso que eu te peço, Pai,
dobra os nossos corações. Porque estamos acreditando na ressurreição, mas estamos mortos. Porque falamos que Jesus é vivo, mas nossa vida está morta. Oh Pai, eu te peço em nome de Jesus. A vida eterna não tem a ver com o tempo. A vida eterna não tem a ver com anjos louvando e adorando o teu nome. Não tem a ver, Senhor, com uma igreja arrebatada. A vida eterna, Senhor, é te conhecer. Oh Pai, será que você vem em busca de uma igreja que não te conhece? Nós precisamos de um real e genuíno encontro contigo, Jesus. Nós precisamos nos encontrar, Senhor, contigo. Eu te peço, por favor, que cada um de nós, Pai, se encontre com o mesmo Jesus que aquela mulher samaritana se encontrou. Que cada um de nós se encontre com o mesmo Jesus que aquele centurião se encontrou, que aqueles leprosos se encontraram, que aqueles dois na via de Emaús se encontraram, Pai. Eles que ouviram falar de Ti, mas os olhos deles nunca te viram. O Espírito Santo, eu te peço, tenha misericórdia. Nós precisamos te conhecer. Obrigado, Espírito Santo. Eu te peço que hoje, eu não mereço estar aqui, Espírito Santo. A minha pergunta que eu faço para Ti, Deus, hoje é: se os pregadores ficam em silêncio, se a música apaga, quantos crentes ainda você tem? Se os pregadores pararem de falar, e as músicas param de tocar, será que você encontrará fé nos quartos? Será que você encontrará joelhos dobrados nos nossos quartos? Tenha misericórdia de nós, Deus. Porque o Evangelho não é uma brincadeira, não. Eu te peço, Senhor, se hoje aqui tem pessoas que de fato não te conheceram, que eles tiveram contato com o Evangelho, com a igreja, com a instituição, mas não tiveram contato contigo. Eu te peço, Espírito Santo, constrange os nossos corações para voltar a Ti, Senhor, e Te conhecer de fato. Nós podemos conhecer a Sua igreja sem conhecer a cabeça da igreja. Nós podemos ter contato com os membros da igreja, a mão, os pés, mas não ter os nossos olhos fixos na cabeça da igreja, que é Cristo. Espírito Santo, eu não quero ter avivamento se o meu coração não te conhece. Eu não quero te pedir nenhum movimento de glória, de poder, nenhum movimento de cura, Senhor, se eu não te conheço. Eu não quero ter contato com nenhuma coisa além de Ti, Jesus. Porque quando os movimentos apagam, também a nossa fome apaga. Quando os avivamentos terminam, os nossos corações se esfriam. Oh, mas quando nossos olhos te verem,
um fogo está cerrado em meus ossos. E mesmo se eu quero parar, não consigo, Senhor. Quando nossos olhos estiveram, eu não vou parar mais de viver. Nos constrange hoje com a tua preciosa presença. Tem uma unção de temor que Deus está liberando neste lugar. Eu tenho muito temor por vocês. Eu posso vir hoje se repetindo para os nossos dias uma oração intercessora que saiu da boca de Jesus. Pai, eu te peço que nenhum deles se perca. Que nenhum deles se perca. E a minha oração hoje é que nenhum de nós se perca. Nenhum de nós. Você precisa, eu preciso conhecer de verdade Jesus, meu irmão. É impossível você conhecer a fonte da vida e você não transbordar dele. É impossível você conhecer a fonte da vida e você ficar parado. É possível conhecer a fonte da vida e você preferir a religião evangélica mais do que ele. É impossível. Porque quando a religião evangélica não te agrada, aonde você vai, meu irmão? Será que você entrega o seu coração ao budismo? Será que você entrega o seu coração ao hinduísmo? Será que você entrega o seu coração à depressão e ao medo? Quando? Quando a gente não se encontra com a fonte de vida da nossa salvação. Oh Senhor, eu te peço, se aqui nós estamos como aquele filho jovem que saiu de casa e se perdeu, mas depois voltou, e eu quero te agradecer, porque você deixou ele voltar para casa. Mas se nós estamos aqui como o irmão mais velho, eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia uma mudança na vida dele. Tem apenas uma correção. Eu oro que aquele irmão mais velho de fato entendeu que não precisava disso tudo. Não precisava dele viver dessa forma. Aquele irmão mais velho, ele não sentou na mesa com o irmão mais novo e com o pai, não porque era um extremo pecador, mas porque era moralmente correto. Porque tudo o que ele fazia era bom, tudo o que ele dizia era bom, o contato que ele tinha com o pai, com a casa, com o trabalho era bom. Então essa moral correta fez ele não sentar na mesa com o pai. Eu não quero ter uma moral evangélica. Eu quero ter Jesus. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, nos dobra ao chão hoje. Nos dobra ao chão. Nos dobra ao chão. Nos dobra ao chão. Nos dobra ao chão. Eu sei que você tem a certeza que você foi salvo. Eu também tenho eu tenho essa certeza que eu fui salvo e que você foi salvo. Mas será que isso se tornou suficiente para você?
posso ouvir as palavras doces desse amado vindo, me busca, me procura na viração do dia. Eu quero andar de novo contigo, é passear, é encostar a minha cabeça no seu peito, é te beijar com a minha presença, é te beijar com a minha glória. A minha igreja está satisfeita com algo que deveria ter sido apenas o começo de uma caminhada comigo, e eles tornaram a salvação o ponto de chegada. Hoje Deus quer ter um contato contigo, meu irmão. Ele não está nem aí que você tenha um contato com as coisas que tem a ver com Ele. Ele quer que você tenha Ele. Eu vi Jesus hoje em pé, intercedendo com sangue, é com dor, intercedendo com fé e esperança. Eu vi Jesus intercedendo ainda: Senhor, que eles me conheçam como eu te conheci, que eles me conheçam como eu te conheci. Sabe, eu tenho até receio hoje de pregar o que Deus colocou no meu coração, porque parece que o que a igreja precisa é conhecer Ele. E se os pregadores parassem de pregar, será que nós corremos atrás dele? E se os pregadores parassem de gritar, o que nós faremos? Ontem eu presenciei algo que nunca presenciei na minha vida antes. Eu estava ministrando em uma conferência profética. Foi um tempo maravilhoso. A gente está vivendo tempos onde o Espírito Santo está querendo, de uma forma mais intensa e palpável, se manifestar para o seu povo. Os tempos estão acabando. Eu não estou falando isso apenas para colocar medo, mas para que saber disso, essa verdade desperte os nossos corações. Ontem, enquanto estava pregando, eu estava vendo o quanto o povo de Deus dentro da igreja é carente dele. Eu comecei a ver pessoas vomitando ao chão e sendo libertas, demônios saindo, pessoas sendo curadas de feridas, abusos, pessoas que voltaram para Jesus. Muito bom, né, ver o mover de Deus. Muito bom ver o poder de Deus. Mas eu, junto com essa alegria, deparei também com a carência que ainda a igreja tem, com a necessidade de um verdadeiro encontro com Ele que ainda a igreja tem. Enquanto isso, a coisa mais legal não foi nem isso, porque na verdade isso trouxe ainda mais um peso em mim. E não estou vendo mais, parece que Deus está mudando o meu olhar a respeito do mover de Deus e do poder de Deus. Eu não estou vendo mais o mover e o poder de Deus como algo de maravilhoso, mas como algo que aponta a uma carência que a igreja ainda vive, ainda passa, e que ainda precisa de conhecer Jesus de fato e de verdade. Uma igreja, na verdade, que ainda é imatura para viver os dias de hoje,
é se levantar como uma igreja que ora e que intercede, uma igreja profética para os últimos dias. Legal ter o mover de Deus, muito bom ter pessoas libertas na igreja, mas isso na verdade coloca em mim, gera em mim um peso, é uma pergunta: cadê Jesus nele? Eu vou em conferências, eu vou em cultos, eu vou em estudos bíblicos, eu canto, eu faço. E o Espírito Santo vem. E as pessoas de novo libertas. São ciclos contínuos, aonde eu na Bíblia vejo que um só encontro com Jesus muda o destino de uma mulher. Um só encontro com Jesus faz de uma mulher samaritana uma pregadora do Evangelho, uma evangelista com ousadia. Então a gente está se encontrando com quem? A gente está se encontrando domingo após domingo com pregadores. A gente está se encontrando domingo após domingo, ou uma vez por mês, em conferências proféticas, que são uma bênção, glória a Deus. Vamos fazer conferências proféticas. O mover de Deus está trazendo em mim um peso, uma responsabilidade maior. Enquanto eu saí de lá feliz, todo mundo no chão, muito bom, vomitando, os diáconos não sabiam o que fazer, se limpar, se colocar, muito bom. Mas eu saí, fiquei lá sentado no quarto, sozinho, e falei: agora, Deus? Muito bom. Falei: mas como a gente se posiciona diante disso? Foi naquele momento que eu vi a porta se abrir e uma criança correr atrás de mim. A criança se dobrou e começou a chorar, soluçando. Ele falou para mim, eu não consegui ouvir a palavra, porque estava lá na EBD, com as crianças brincando, mas eu queria ouvir a palavra, eu queria ouvir a sua pregação, eu preciso disso. Ele chorava, soluçando. Foi naquele momento que o Espírito Santo falou: por isso que eu te falo, o reino de Deus é das crianças. Eu lembrei daquela palavra que falei nos últimos dias: eu derramarei fome da minha palavra sobre toda a carne. Essa criança entrou, junto com ele entrar o grupo da liderança daquela igreja, junto com todos os filhos. A gente teve um momento de oração. Enquanto a gente teve um momento de oração, o Espírito Santo caiu naquele quarto e as crianças começaram a ser cheias do Espírito Santo, começaram a soluçar, a gritar em lágrimas, a se dobrar como se dores de partos estavam tomando eles. Eu falei: Deus, o que está acontecendo aqui? É a única coisa que eu ouvi do Espírito Santo: eu apenas estou voltando. Eu apenas estou voltando. E será que eu encontro na terra a fé dessas crianças? Que mesmo se não ouviram uma palavra, corre atrás de quem carrega a palavra. Que corre e fala assim: eu tenho fome e sede, eu não ouvi, por favor, me dá algo para mim, dá algo para mim, eu quero, eu preciso disso. É muito bom ter o mover de Deus.
mas isso aponta para uma necessidade que nós temos dele. Eu quero entrar na palavra. Eu vou ser breve hoje. Sempre falo assim, né? Junto com isso, faz quase um mês que Deus está colocando uma mensagem no meu coração. Eu preguei essa mensagem apenas em uma igreja. E conversando com alguém nesses dias, até mesmo orando, eu estava conversando também com o Gil. E a gente estava falando assim, cara, o avivamento dos anos 90 até os 2005 foi um avivamento liberado sobre o Brasil, justamente porque essa palavra vinha pregada. Na hora que essa palavra acabou de ser pregada, os céus fecharam. Eu acredito que Deus tem dias de glórias para nós no Brasil. E a glória da segunda casa não é apenas a glória de uma igreja que vive o mover de Deus. A glória da segunda casa é uma vida cheia do Espírito Santo. A glória da segunda casa é uma vida que carrega o poder de Deus. Não é apenas uma igreja que tem o mover de Deus, mas é uma vida que é entregue ao mover de Deus. A segunda casa tem a ver com você. A segunda casa não tem a ver apenas com um templo, não tem a ver apenas com uma igreja com 4 paredes. A segunda casa tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo, com uma vida cheia de Deus, com uma vida que profetiza Deus, com uma vida que fala dele, é uma vida que é dele. Essa é a glória da segunda casa. E se talvez nós estamos esperando a glória da segunda casa como um mover de Deus que vem e invade as nossas igrejas, meu irmão, nós estamos enganados. Nós precisamos entender que ao conhecer Jesus, o conhecimento dele, o entendimento dele traz para nós um verdadeiro avivamento. A glória da segunda casa se move em nós, flui em nós, fala através de nós. Então a minha pergunta hoje é: que tipo de avivamento nós estamos clamando e pedindo, orando e jejuando? O que a gente quer? Será que a gente quer apenas um movimento? Porque avivamento é Cristo. Avivamento é conhecê-lo. Por isso que eu falo, é impossível você conhecer a fonte de vida e não ser vivo, é não ser avivado. Cadê o jejum? Cadê as lágrimas? Cadê o coração quebrantado? Cadê? Essa é a minha pergunta que eu faço para mim. É por isso que enquanto eu prego essa palavra, eu fico confrontado, porque é algo que eu estou pregando para mim. É Deus tem colocado isso no meu coração um mês atrás, em um tempo de jejum, que Deus me chamou por 7 dias, e na hora que eu entrei, Deus me falou: os meus profetas não têm mais, eu não tenho mais ouvidos dos meus profetas, eu não tenho mais a atenção dos meus profetas. É quando comecei a orar e a jejuar, Deus colocou essa mensagem em mim. Nos últimos dias, Deus está levantando muito mais de apenas um ministro profético. Nos últimos dias, Deus está levantando muito mais do que apenas um profeta que prega nas conferências proféticas, é que você vai, corre lá, senta e espera que da boca dele saia uma palavra que talvez muda o seu destino, que talvez muda a sua vida, que talvez coloque equilíbrio em você. Não, Deus nos últimos dias está levantando, ao invés disso, uma geração profética, que é muito mais de apenas um profeta que se levanta e fala com uma voz de profeta, sério, que fala para você, Deus te mandou a falar isso, Deus me mandou a falar isso. Não, o que Deus está interessado nos últimos dias é levantar uma geração profética. Ainda uma vez, o Espírito Santo está
Ele está preparando homens e mulheres que não têm apenas uma boca profética, mas que eles têm um caráter profético. Um caráter profético fala muito mais de uma boca profética. E a minha pergunta hoje é: o que o seu caráter e o que o meu caráter está profetizando? Não apenas sua boca profética, não apenas sua língua de profeta, mas o que o meu caráter está profetizando, porque eu posso ouvir Deus falando: o que adianta eu ter as suas profecias, mas não ter o seu coração? O que adianta eu ter as suas profecias, mas não ter o seu caráter que profetiza quem eu sou? Então Deus está buscando isso. O que significa ter um caráter profético? Um caráter profético significa: eu faço exatamente com a minha vida, com o meu caráter, aquilo que Deus faria no meu lugar. Eu coloco e posiciono a minha vida, e entrego a minha vida e o meu caráter, para que a minha vida faça o que Jesus no meu lugar faria. Esse é um caráter profético. Sabe, tem muitos profetas que muito mais do que palavras no Antigo Testamento, eles profetizavam com o caráter deles. Ou mais do que isso, eles profetizavam com a própria vida. Eles tornaram a vida deles uma representação, uma ilustração profética. Ou seja, através da vida deles, através das escolhas, através das ações deles, o povo sabia o que Deus queria deles. Por exemplo, Daniel, a escolha de Daniel, Daniel não profetizou. A escolha não profetizou como nós estamos acostumados a ouvir profecias. Tem vários exemplos na Bíblia de profetas que profetizaram com uma postura, com uma ilustração de caráter. A própria escolha de Daniel de não se contaminar com o sistema da Babilônia é de não comer a comida que aquele reino oferecia para ele, era uma ilustração profética de uma igreja que, como Daniel escolheu, não pode e não tem se contaminar com o alimento que o mundo nos oferece, mas é uma igreja que fala: as minhas forças não vêm daquilo que o mundo me oferece como alimento, mas eu renovo a minha mente naquele que é a minha força, na fonte da minha salvação. Daniel, ele escolheu de não se contaminar. Essa postura, essa escolha está apontando para a igreja. Ele está falando: será que a igreja do mesmo tempo está escolhendo não se contaminar? Porque a postura dele, a escolha dele, o caráter dele estava falando isso, mas ele não profetizou. É Oséia. Alguém sabe, conhece Oséia? Agora eu faço uma pergunta para você. Me fala o que Oséias profetizou com a sua boca. Me fala quais são as palavras proféticas
que saíram da boca do profeta Oséias. Na verdade, o profeta Oséias, ele ilustrou com a sua vida o escandaloso amor de Jesus. Foi isso que ele profetizou. Através do caráter dele, através da vida dele, ele falou e fez o que Jesus faria no lugar dele. Ele profetizou o amor de Deus para nós, correndo atrás de uma prostituta, casando uma prostituta, amando uma prostituta. Ele não profetizou nada para ela, ele apenas correu atrás dela, amando ela, alcançando ela. O que estava profetizando? Ele estava profetizando a pena. O caráter de misericórdia desse Jesus, que apesar das nossas prostituições, apesar dos nossos erros, Ele corre atrás de nós. Ele vem nos buscar. Ele vem. Ele nos compra. A boca dele não profetizou, mas o caráter dele estava profetizando o que Jesus teria feito no lugar dele, o que Deus teria feito no lugar dele. E hoje de novo a minha pergunta é: será que nós estamos fazendo o que Jesus no nosso lugar faria? Sabe, meu irmão, os discípulos, os apóstolos lá em Atos, o caráter deles era tão profético que foram chamados de cristãos. Mas nenhum deles profetizou. Todos eles pregavam a palavra. Quando fala nenhum deles profetizou, eu estou falando da ideia do nosso mover profético. Porque apenas falar de Jesus, isso é o próprio espírito da profecia. Pregar a respeito dele, você está profetizando. Oséias, vamos lá junto. Moisés. O que estava profetizando esse Moisés? É muito lindo quando eu vejo na Bíblia que Deus chama ele a falar assim: não, eu não vou te levantar como um profeta, eu te levanto como Deus para o meu povo e para o faraó. Então significa que quando o faraó falava com ele, não estava falando apenas com um profeta, ele se encontrava cada vez que o Moisés falava com ele, com o próprio caráter de Deus. Hoje Deus quer tocar os nossos caráteres. O que profetizou Moisés? A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, que ele não se importou com ser filho da filha do faraó, mas ele deixou as riquezas do Egito para se colocar na miséria do povo de Israel, porque ele conseguia ver aquele que é invisível como se fosse visível. E agora, hoje a minha pergunta para você é: o que estava profetizando Moisés? Sabe o que ele estava profetizando? Ele está profetizando Filipenses capítulo 2. Porque aquele que era igual a Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando forma de servo e obedecendo até a morte e a morte de cruz, para que todo joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Moisés, ele estava profetizando o que Deus faria no seu lugar, mas na verdade também o que Deus teria feito depois por nós no seu lugar. Esse é um caráter profético. Esther, o que ela profetizou?
foi que saiu da boca da Esther como profeta? Porque é profeta. É uma rainha profética. O que profetizou? Deus levantou ela em um momento de dificuldade, onde o povo estava constantemente embaixo de ameaças de morte. O povo de Israel estava presto a viver um extermínio. Queriam acabar com ele. E a salvação estava apenas nas mãos da rainha Esther. E mesmo assim, por um bom tempo, ela não quis colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que Deus usasse ela e salvar o seu povo. Mas sabe o que ela fez? Um dia o Mardoqueu se levantou, grande homem de Deus, que jejuando e orando, começou a confrontar ela. E falou: mas será que você não foi escolhida nesse tempo, para esse tempo, para que você seja salvação para um povo que constantemente está sendo ameaçado de morte? Ele entendeu. E a Bíblia fala que ela começou a jejuar, que ela convocou um jejum, ela se posicionou. O caráter dela em se posicionar estava profetizando o que Jesus, no lugar dela, teria feito. Porque na mesma forma que Jesus deixou o seu trono para salvar o povo, se colocar no meio do povo, se colocar no meio das misérias do povo, foi a mesma coisa que a Esther fez. Eu não vou deixar o meu trono me impedir de ser fonte de salvação para o meu povo. Eu não vou deixar que a minha posição de rainha me impede de ser salvação para um povo que constantemente é ameaçado de morte. Ou da mesma forma, Jesus, ele viu o quanto o pecado estava ameaçando o mundo, e deixou o seu trono, para que nele nós somos salvos. O caráter dele estava profetizando isso. Mas eu quero ler alguma coisa com vocês. E antes disso, eu depois vou começar a terminar. E se alguém já pode me ajudar aqui, por favor, no louvor. A Bíblia fala sempre a respeito do Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Obrigado, querido. O que significa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? O Davi não era um homem perfeito, assim como eu e você, a gente não é. Mas apesar das suas imperfeições, o Davi tinha uma coisa que tornou ele um homem segundo o coração de Deus. Um profeta que nunca profetizou. Mas mesmo assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque no seu caráter e no seu coração, o Davi carregava as mesmas motivações de Deus. Esse é um homem, é uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher é um homem que, apesar das suas imperfeições, apesar das suas lutas, apesar das suas caídas, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, carrega as mesmas motivações de Deus. Oh, por que, David, você está falando isso, que o Davi carregava as mesmas motivações de Deus?
Porque enquanto Davi morava em um palácio, ele olhou para trás, ele viu seus quartos, ele começou a ver o seu palácio cheio de ouro, ele começou a ver as cadeiras tão cheias de ouro, e de repente, enquanto ele viu o palácio, ele levantou os olhos e falou assim: caraca, eu tenho um lugar aonde morar, e você não tem uma casa? Então não me deixa descansar. Não deixa os meus olhos descansar até que você tenha uma casa no meio do seu povo. Oh, meu irmão, da mesma forma Jesus falou: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua presença me consome. Era o mesmo zelo que Davi carregava no seu caráter. Era o mesmo zelo que Davi carregava no seu coração. Por isso que ele foi digno de ser chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele vivia carregando no seu caráter as mesmas motivações de Deus. Ele vivia carregando no seu caráter o que Deus no seu lugar teria feito. Deus não está esperando que você se torne perfeito para ser chamado homem segundo o coração dele, ou mulher segundo o coração dele. Ele apenas está querendo que você tenha um encontro com ele, para que com ele você viva as mesmas motivações que tem Deus no seu coração. Eu não aguento, eu tento pregar baixinho, mas não aguento. Eu tento pregar assim, tranquilo, mas eu não consigo. Como pode isso não me deixar louco? Porque uma coisa é um mendigo falar para Jesus: uma só coisa eu quero, habitar na sua casa todos os dias. Agora outra coisa, meu irmão, é o maior rei de Israel falar: eu uma coisa quero, então me tira tudo, me tira tudo, me tira o meu palácio, o meu reino, me tira o ouro, a prata, me tira o meu trono, me tira tudo, uma coisa eu quero, é para aquela eu vivo, para aquela eu choro, para aquela eu me dobro, uma coisa eu quero, essa coisa é você. Agora imagina um rei falando: o que adianta ter um trono se você não está nele? O que adianta ter um trono se você não está nele? O que adianta ter uma coroa se ela não está na sua cabeça? Esse é um caráter profético que vive querendo ver Jesus crescer. Esse é um caráter profético, meu irmão, que vive o ministério dele para ver Jesus crescer, sendo glorificado nas ruas, nas esquinas, nas baladas, sendo glorificado. Esse é um caráter profético. Se você está esperando que a sua boca seja pronta para profetizar, meu irmão, você está enganado. O seu caráter é um caráter que aponta para Ele. Deus não enche bocas. Deus molda caráter. Deus não enche bocas. Deus transforma os caráteres. Ô meu irmão, agora eu quero te falar agora a respeito das 10 virgens. Porque a Bíblia que fala que são virgens. Você já parou para pensar por que são virgens? A gente usa
esse texto como um dos maiores textos proféticos na Bíblia. Por que fala que eles são virgens? Por que usa exatamente essa palavra? Por que o óleo? Óleo, sabe o que é? O óleo meu e o seu coração. É colocar a palavra virgem lá. Deus está falando, mantenha o seu coração virgem, meu irmão. Mantenha o seu caráter virgem, não contamina ele. Por que David está falando isso? Porque só os corações, os puros de corações, verão Deus. Aquelas 5 virgens, elas guardaram o coração delas, virgem, puro, não contaminaram o coração delas, mas deixaram esse coração inteiramente dele. Aquele óleo das outras virgens que não conseguiram ver Jesus voltando para eles, foi um óleo contaminado, um coração contaminado, que entregaram para outras coisas, mas que mantém um coração virgem, que mantém um coração puro, é esse coração que verá Jesus voltar, esse coração quem vai enxergar o rei voltando sobre os montes, saltando sobre os montes. Mantenha o seu coração virgem. Mantenha o seu caráter virgem. Até chegar aqui, até chegar a um maluco. Porque a história foi assim: profetas profetizaram com os próprios caráteres. Jesus, eu não aguento. Até chegar a um puro de coração. Porque até ele os profetas profetizaram. Até Deus encontrar um puro de coração, um nazireu no sangue, separado por Deus, aonde no caráter dele não existia mancha, porque tudo que ele vivia apontava para Jesus. Ele era satisfeito apenas com isso, não queria mais nada. Deus encontrou o coração de um nazireu chamado João Batista, puro, virgem. Só que tem algo que chamou a minha atenção, porque João Batista, ele pregava a respeito do arrependimento vestidos de pelos de camelo. Por quê? Nazireu que pregava o arrependimento para os fariseus e para os judeus, vestidos com pelos de camelo. Por quê? Quando a gente vê em Levítico que apenas encostar em um desses animais impuros te torna impuro, e o camelo é um deles. Só que esse profeta profetizava, na verdade nem profetizou. João Batista, ele nem curou ninguém, ele apenas pregou. Então você imagina os fariseus como ficaram malucos em ver um cara que pregava o arrependimento, uma mudança de mentalidade e de caráter impuro. Será que ele podia colocar nele, ao invés de peles de camelo, podia colocar bode, que não era impuro? Ou também cordeiro? Não, meu irmão, porque ainda uma vez nós estamos vendo um caráter profético. Ele usou a sua vida
como uma ilustração profética daquilo que Jesus teria feito. João Batista profetizando embaixo de uma veste de pelos de camelos, ele estava falando assim: eu não sou o Salvador, eu, como vocês, sou iníquo, como vocês, eu estou debaixo da iniquidade, eu, como vocês, preciso de um Salvador, eu, como vocês, porque Jesus, ele ilustrou, profetizou com a sua postura o que Jesus teria feito por nós pouco tempo depois, carregando sobre si as nossas iniquidades, carregando sobre ele as nossas impurezas. Então João, ele ilustrou com a sua vida e o seu caráter aquilo que Jesus teria feito, carregando sobre ele as suas impurezas. E não, meu irmão, ele não escolheu pelos de cordeiro, porque foi lá que quando Jesus olhou para ele, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Isso não compete a mim. Por isso que foi chamado o maior profeta. Porque ele, o caráter dele, profetizou o caráter de Jesus. Quando eu falo a respeito de uma geração profética, que carrega o caráter profético, eu não estou falando nada a mais ou menos do que um verdadeiro cristão. É um verdadeiro cristão que tem um caráter profético. Sabe, João, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. Se você puder, levanta em pé. Chegaram até João e falaram assim: olha só, quem é você? Ele teve a oportunidade de ver o seu ministério crescer. Ele teve a oportunidade de ser conhecido. Ele teve a oportunidade, nessa pergunta, de se tornar famoso ao tempo deles. Ele teve a oportunidade de responder: sim, eu sou um profeta. Nem isso respondeu. Só que Jesus lhe dá uma honra de profeta. Porque quando perguntam: você é profeta? Não. Você é o Elias? Não. Você é Jesus? Também não. Cara, quem você é? Oh, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. E aí que agora eu quero chegar e pegar você. Isaías 40, do versículo 3. Ele fala: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Uma voz, não um profeta. Uma voz grita, clame. Eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Presta atenção agora. Você, eu estou falando com você, você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga-o, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Sabe por que João, ele falou que era apenas uma voz? Porque essa voz precisava continuar depois dele.
E a Bíblia fala: você que carrega boas novas, levanta a sua voz, grita. Agora minha pergunta é: quem é que aqui carrega as boas novas? Será que aqui nessa igreja tem alguém que tem uma boa notícia para dar, para pregar? Então, minha irmã, você não tem desculpa, você também é uma voz. Seu João Batista, ele se limitava a falar apenas que era um profeta, ele estava matando uma geração depois dele. Se ele se limitava a falar que era apenas o Elias, ele matava uma geração depois dele. Se ele falava que era o Cordeiro de Deus, ele matava uma geração depois dele. Mas ele falou: eu sou uma voz, e assim como eu, também vocês podem ser uma voz. Você que traz boas novas. Não é a respeito de um ministro profeta. Tem boas novas. Você é chamado a profetizar. Tem boas novas. O seu caráter é profético, então. Tem boas novas. Então grita. Então seja uma voz. Seja uma voz. Oh, como eu faço isso? Como eu faço isso? David, eu ainda luto. Ainda luto comigo mesmo. João Batista tem uma solução. Ele fala: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, é fogo. Com um batismo de fogo. Mas o ministério cresceu de João Batista, sabe quando? O ministério de João Batista não cresceu nem quando ele viu Jesus. O ministério de João Batista cresceu aqui. Olha isso. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva, olha isso, meu irmão. O que tem a noiva é o noivo. Não é o contrário. Porque é uma grande diferença quando Ele nos tem. Agora você ter Ele é apenas isso. Isso é muito perigoso. Porque você corre o risco de encaixar Ele na sua caixa religiosa evangélica. Mas quando o noivo te tem, meu irmão, então você é moldado. Então você é transformado segundo a imagem dele. Então você é levantado como uma voz, como um percussor profético. Então deixa que hoje esse noivo te tenha. Eu estou vendo muitas igrejas que pregam querendo ter Jesus nas próprias igrejas. Mas eu posso ouvir Deus falando: eu quero ter as minhas igrejas. Eu quero ter elas. Porque a noiva é do noivo. O amigo do noivo que está presente, eu escuto, se alegra muito.
se alegra muito por causa da sua voz. Agora eu entendi por que nós não estamos alegres. Porque os nossos ouvidos não ouvem a palavra dele. É impossível ouvir a voz do seu noivo e não ser feliz. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Não é algo que vai se cumprir. Não é algo que eu vou, sabe? Eu não vou estar feliz porque vejo as coisas mudando, porque vejo a minha família se convertendo, porque vejo finanças sendo restauradas no meu casamento, na minha casa. Ele falou assim: apesar de eu ser uma voz, nada além disso, essa alegria já se cumpriu em mim. Qual é essa alegria? A minha alegria é que convém que ele cresça, é que eu diminua. Essa é a minha alegria. Essa é a alegria do meu ministério. A alegria do meu ministério não é ver o poder de Deus mover, acontecendo, curas acontecendo, igrejas crescendo, a minha família restaurada, meu irmão. Eu pregaria o evangelho aqui no Brasil, mesmo se meus pais hoje estavam em um caixão, porque a minha alegria é que ele cresça, eu diminua. A minha alegria, o que me impulsiona a pregar o evangelho, não é ver a minha casa toda boa e organizada, mas é saber que com a minha vida Jesus vem e cresce na minha geração. Vem e cresce, vem e toma forma na minha geração. Essa é a minha alegria. Essa alegria já se cumpriu. Por que ele fala que já se cumpriu? Porque quando o povo viu Jesus, já esqueceram João. Quando o povo viu o Messias, o Cordeiro de Deus, pisar na terra, todo mundo já deixou João. Então falou: já se cumpriu em mim. Eu já vejo ele crescer, eu diminuí. Então é bom, deixa ele aparecer. Deixa ele aparecer. Mas porque ele conseguiu desejar isso. Oh, meu irmão, porque ele ouvia a voz do seu noivo. Ele não precisou de nada. O título maior que Deus pode te dar é um ouvido sensível à sua voz. A noiva é do noivo. Eu quero ser como aquelas crianças, eu não sei você, mas eu quero ser. Que correm atrás da palavra, que são percussores da palavra. O que as crianças estão vendo, estão sentindo naquele coração genuíno e simples, que corre atrás de um pregador falando: eu queria ouvir a palavra. Mas onde Deus te chama, talvez você viveu uma vida ao contrário disso. Agora você imagina de ouvir da pessoa que você mais ama, olhar nos seus olhos e falar assim: vem a mim. Vem a mim. E você fica: será? Vem a mim. Mas por quê? Só venha. Mas venha. Mas olha, Deus, eu ainda, venha. Eu ainda estou lidando com cansaço, eu estou sobrecarregado, eu estou lidando com aflições. Venha. Eu só quero que você encoste a sua cabeça no meu peito. Venha.
vem a mim, porque a noiva é do noivo. Talvez você tenha um contato com a igreja, talvez você até agora teve um contato com o mundo evangélico. Você viu na igreja falando aqui, saindo lá também falando: eu tenho Jesus, eu sou crente. Mas hoje a pergunta que Deus faz é: a noiva é do noivo? Porque quando você é do noivo, você também é uma voz. Quando você é do noivo, você é avivado. Quando você é do noivo, você prega. Quando você é do noivo, você reconhece Ele. Quando você é do noivo, você guarda o seu coração e deixa ele virgem, incontaminado. Quando você é do noivo, você vê Ele saltando sobre os montes. É um caráter profético que Deus está buscando, uma geração profética. Uma geração profética é a noiva que é do noivo. Aí, meu irmão, enquanto isso, quero convidar o grupo de louvor, por favor. Eu quero fazer um apelo. Meu irmão, você tem um desejo no coração de Deus, é te ter. Você tem um desejo no coração dele, é te ter. Você tem um desejo no coração de Deus, é ter a sua boca, é ter a sua voz. Sabe uma coisa? Não apenas para você pregar. Você tem um desejo no coração de Deus, é ter a sua boca. É ter a sua testa para te beijar. O que adianta? Hoje eu estou vendo Jesus restaurando um casamento. E o casamento é entre você e Ele. Meu irmão, até quando? Até quando? Sabe, eu acredito uma coisa. Que se a gente ainda, como crente, vive como mortos, significa que entre eu e Deus existe um grande divórcio. Mas a noiva é do noivo. Tem boas novas aí? Tem boas novas no seu ventre? Então você carrega um caráter profético. Sabe uma coisa? Quando você tem um caráter profético, porque os seus olhos encontraram o olhar de Jesus, mesmo quando a sua boca não quer falar, como Jeremias falou: eu não quero mais profetizar, eu não quero mais falar. Cara, mas os olhos dele viram Jesus. Ele falou: a minha boca profética está fechada, mas o meu caráter aqui dentro está queimando, eu não consigo ficar quieto. A noiva é do noivo. Então eu te peço, por favor, vem aqui na fonte da vida. Você que sabe que precisa disso, desse encontro, velho, não tem como. Você que tem um contato com o mundo evangélico, mas ainda você percebeu que não tem um contato com o noivo. Ah, meu irmão, nós deveríamos estar aqui hoje. Se a gente quer um avivamento de fato, de verdade, nós deveríamos de verdade lançar a nossa religiosidade aos pés de Jesus. Sabe o que impede uma vida de caráter profético fluir? É uma vida presa na religiosidade.
Então minha pergunta hoje é: você quer ser do noivo? Você quer ser do noivo? Meu irmão, eu não estou aqui falando para vocês, eu estou aqui falando para mim. Você quer ser do noivo? Ou você quer apenas que ele seja seu? Para ele ser encaixado na sua vida. Você quer ser do noivo? O que eu estou te falando é algo muito sério. Você quer ser do noivo? Então, se você tem essa consciência, se você quer ser dele, você não tem que vir aqui apenas para mim. Mas se você está agora sentindo um constrangimento do Espírito Santo, que você quer ser do noivo, eu te peço, por favor, deixa o seu lugar. Vem aqui na frente. Isso é uma responsabilidade, meu irmão. Sabe, se João Batista, ele queria ter apenas Jesus. Sabe o que ele falaria para os fariseus? Sabe o que ele falaria? Sim, eu sou Elias. Sim, eu sou profeta. Mas o João Batista, ele queria ser dele. Então falou: eu não preciso de nada, eu só preciso ser dele. Meu irmão, hoje Deus está falando para você: você quer ser meu? Você quer ser meu? Noiva, você quer ser do noivo? Porque eu tenho aqui bálsamo para curar as suas feridas. Eu tenho unguento para sarar as suas feridas, para te adornar, para te abraçar. Por favor, se você agora está querendo isso, vem aqui. Eu vou insistindo como martelo. Isso.